Olá, seguindo aqui com o tema de primeiros socorros, né, no segundo módulo do nosso curso de NR10, o tema agora é análise secundária. Depois que eu fiz a análise primária, que eu detectei a cena do ambiente, que eu já entendi um pouquinho do que aconteceu, eu já solicitei ajuda, né, eu já estou no momento mais de dar atenção para a vítima, né? Então eu vou partir para a análise secundária. Então, o que é uma análise secundária? É um exame físico mais detalhado, né? Uma visualização da cabeça aos pés. Eu vou estar buscando nesse momento o nível de frequência cardíaca, respiratória, né? E, se possível, aí a constatação de pressão arterial, temperatura e as condições aí que se encontram todas as partes do corpo. Estou buscando por fraturas, por hemorragia, né? Essa técnica ela vai consistir na palpação, na verificação visual realmente de forma padronizada, né? Detalhada, começando por determinado ponto e passando por todo o corpo da vítima aí, tá? Avaliando aí extremidades superiores, inferiores, né? Pernas, braços, tronco, nádegas, cabeça, buscando informação aí com a própria vítima, né? Se tem algum lugar que está mais dolorido, né? Então, aí a gente já fala-se de avaliação secundária, né? Eu consigo dividir ela em duas partes. O exame aí dos sinais vitais, que seria a verificação aí da frequência respiratória e a qualidade dessa respiração, né? Tá respirando muito rápido, tá ofegante, tá com dificuldade para respirar, essa respiração tá curta, né? Verificar também a frequência cardíaca e a qualidade do pulso, né? Como que tá o pulso na área da carótida e como que ele tá lá na radial, lá no braço, na extremidade, né? E verificar aí, se possível, a pressão arterial, né? Normalmente, quando eu entrego a vítima, como socorrista, quando eu entrego a vítima para um serviço especializado de atendimento, seja um bombeiro, seja o pessoal do SAMU, o pessoal de resgate de uma forma geral, eles vão executar essa análise secundária de forma bem detalhada, né? Primeiro eu vou começar, né, pelo exame físico do corpo da vítima, né? Refere-se então realmente, como eu disse antes, à palpação, né? Além daquela inspeção visual detalhada, de forma padronizada, eu estou buscando aí sinais de uma lesão, qualquer problema médico aparente, tá? Nessa avaliação do exame físico, né? Na cabeça eu vou procurar por ferimentos, por deformidades, né? Se essa pessoa bateu a cabeça em algum lugar, se tem aí o chamado galo, né? Se tem algum hematoma, alguma mancha roxa, que indique para mim que essa parte do corpo sofreu aí um trauma, uma pancada, né? Crepitação óssea, né? Durante a palpação, né? Se eu sinto aí os ossos, né, crepitarem, né? Se tem algum tipo de secreção, né, saindo aí pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, né? O hálito dessa pessoa é muito importante. Cara, eu vou ficar cheirando o hálito da pessoa. Não é cheirar o hálito da pessoa, mas na respiração da pessoa. Tá? Se ela tiver algum sangramento interno em alguma parte importante do corpo ou alguma perfuração de alguma tripa, né? De uma víscera, tá? Isso pode ser sentido no hálito, né? Olhar aí por dentes quebrados, próteses dentárias, né? Isso pode causar aí um engasgo, um entupimento aí das vias aéreas, né? No sistema digestivo também, né? Não coloque a mão na boca da pessoa, tá? Só vou estar avaliando realmente aí. Tá? Posso até abrir a boca da pessoa com as mãos para estar avaliando isso, mas jamais introduzir dedo dentro da boca da pessoa, tem hipótese alguma aí, tá? No pescoço eu vou procurar aí por ferimentos, né? Ou deformidades. A êxtase jugular está bem estampada nessa foto que está na tela, né? Ela é uma deformação aparente, né? E requer cuidados imediatos aí, né? E delicados.
né? Desvio de traqueia, né? É comum aí quando eu tenho uma lesão direta no pescoço. Então eu vou sentir aqui no ponto da traqueia, tá? Desvios aparentes, né? Tocando eu vou conseguir sentir esses desvios. Resistência ou dor durante a movimentação, né, do pescoço, né? Crepitação óssea, né, estalido aí provocado por ossos fraturados, né? É outro ponto aí que eu preciso prestar bastante atenção. Durante a análise secundária, tórax, né, e as costas, a parte do peito, a parte das costas, vou procurar também por ferimentos, por deformidades, né? Lá atrás eu já olhei a respiração, mas de repente quando eu toco nesse momento aqui, que eu toco no peito, que eu toco aqui nas costas da pessoa, tá? Ela tem mais dificuldade para respirar, né? Ou ela puxa mais o ar, né? Então eu vou conseguir entender que a respiração foi prejudicada, de repente até pelo toque, embora o toque seja de forma leve, né? Mas indica para mim um trauma interno, e aí requer um cuidado diferenciado. Alteração aí na expansibilidade, né? Se tem um lado se expandindo mais que o outro, né? Se ela reclama de dor em um dos lados do corpo. E de novo aí a crepitação óssea, né, é um fator importante para que eu entenda se tenha alguma fratura interna. Na área do abdômen, né, ferimentos, contusões, escoriações, aquela mancha na pele, no abdômen, né, pode indicar um rompimento de algum órgão interno, né? Isso vai aparecer através, às vezes nem sempre está através de uma mancha, mas pode ser na dor aí durante a palpação, né? E ele pode chegar a evoluir a manchar realmente a pele, em um tom mais avermelhado. Ou uma rigidez aí na parede abdominal, um endurecimento, né? De forma muito grande aí da barriga, pode indicar para mim uma lesão interna também. Eu preciso avaliar isso. Na pelve, na área da pelve, na área das nádegas aí, né? Algum ferimento, alguma deformidade, alguma reclamação de dor, né, durante o momento da palpação, né? Também nesse momento eu preciso ter muito cuidado, né? Para que eu consiga fazer esse trabalho sem interferir na intimidade da pessoa, né? Eu preciso tomar um pouco de cuidado, principalmente, né, quando trata-se aí de jovens, de mulheres, né, de crianças. Eu preciso tomar bastante cuidado. Crepitação óssea, né, também nessa área, e instabilidade aí da estrutura óssea, através do toque eu consigo perceber isso. Parto para as extremidades inferiores, né, para as pernas. Vou procurar o quê? Ferimentos, deformidades, né? Lá no braço eu falei nos slides anteriores sobre o pulso distal. É quando você coloca os dois dedos, o médio mais o indicador, na região do pulso, né, do punho da pessoa, e aí você consegue sentir o batimento cardíaco. Né? Em problemas de circulação, às vezes eu não consigo sentir o pulso distal, a extremidade chega tão fraca, a pulsação, né, e aí eu vou ter uma dificuldade de circulação, né, vou ter um prejuízo aí para a circulação. Né? Aí se você fizer a perfusão capilar, que a gente falou no módulo anterior, apertar a unha, você vai ver que vai ter bastante dificuldade para que a ponta do dedo se encha novamente de sangue. Isso indica para mim uma dificuldade de circulação, né? A resposta neurológica é bastante interessante a gente avaliar, né? Se está com insensibilidade em alguma parte do corpo, né? Ou apresentando formigamentos, né? Para avaliar o que? Lesão no sistema nervoso, tá? A perfusão capilar, eu acabei de comentar, ela pode indicar sinais aí de choque, né? E observar a temperatura e a coloração da pele da vítima em determinados pontos diferentes, né? Em variados pontos do corpo, né? Avaliação subjetiva é onde eu vou colher dados aí e informações, que é a segunda parte da avaliação secundária, né, com a própria vítima ou com testemunhas, com pessoas que conheçam essa vítima durante o atendimento. Né? E para isso existem várias técnicas, né, que podem ser seguidas. Uma delas a gente chama de ampla. Né? O A do ampla aqui,
ele quer dizer para mim alergias, né? Se essa pessoa tem alergia a algum alimento, algum tipo de medicamento, né? Se inalou algum tipo de gás que pode ter causado esse evento, qualquer substância aí do qual essa pessoa aí saiba, né, ser alérgico ou que a vítima é alérgica, né, ou que tenha tido contato recente. Isso é importante que eu anote isso, ou pelo menos que eu mantenha isso vivo na minha mente, porque eu posso precisar passar isso para as equipes de resgate, né? Algum tipo de medicamento, é o M aí do AMPLA, algum tipo de medicamento de uso pessoal. Se ela toma algum medicamento regularmente, né? Medicamento para controle de pressão, né? Medicamento aí para problemas cardíacos, né? Insulina para diabéticos, né? Algum tipo de medicação. Se isso é prescrito por médico ou se ela auto se medica. Ah, eu ouvi dizer que a S infantil é excelente para manter o sangue fino e com isso o meu sangue circula de uma maneira melhor. Mas não foi nenhum médico que indicou. Eu faço isso por conta própria, né? A automedicação é muito perigosa, ainda que seja um medicamento tão simples quanto o ácido acetil salicílico, né, que é o AS aí infantil, tá? Qual o tipo do medicamento que essa pessoa faz uso e qual o problema a que ele é destinado, né? Sempre procurar usar a palavra medicação, né, ou remédio, né? Evite aí o uso da expressão droga, né? Porque isso pode inibir a pessoa, né, e fazer com que ela mascare as suas respostas, né? Por de repente interpretação diferente. Né? O P do AMPRA é o histórico médico, né? Se essa pessoa sofre alguma doença crônica, se é uma diabética, uma pessoa cardiopata, né? Se tem algum problema renal crônico, né? Se o quadro que está ocorrendo nesse momento já ocorreu antes, se já teve episódios semelhantes do mesmo distúrbio ou parecido, né? Quando isso aconteceu ou com que frequência isso ocorre, né? Quais os sinais e sintomas que estão sempre presentes, que são repetitivos, né? Isso é interessante, isso chama-se anamnese, né? Interessante, é para o histórico médico. Algum tipo de alimento que essa pessoa ingeriu recentemente, né? Ou quando ela comeu pela última vez, né? E se lembra o que foi que comeu, né? Alguns alimentos aí pode trazer consequências no organismo e até agravar a condição clínica da vítima. Além disso, caso essa vítima evolua no seu quadro clínico negativo e precise receber uma cirurgia, por exemplo, a equipe médica vai ter que saber de tudo isso, vai precisar saber dessas informações, né? E o último A lá do AMPLA é a avaliação da cinemática da ocorrência, o ambiente onde o evento aconteceu, que está relacionado àquele trauma, né? Elementos presentes na cena dessa emergência pode me dar indicações do tipo de problema apresentado, né? Se existe algum tipo de aplicador de droga, né? Algum residual de medicamento, né? Alguma escada, alguma moto caída, como eu citei no módulo anterior, algum fio desencapado, né? Se tem alguns frascos aí de medicamento, tá? Se tem iminência ali de vômito, né? Ou algum outro tipo de secreção, né? Se existe algum tipo de gás nesse ambiente, tudo isso é importante que eu faça nessa análise secundária, tá? Com isso a gente encerra essa parte de análise secundária, né? E vejo você daqui a pouco no próximo módulo, ou nos encontramos no próximo módulo. Grande abraço.